Olá, pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para resolver questões com vocês da banca FURB. Lembrando que resolução de questão é uma excelente forma de estudo. Você consegue praticar como a banca funciona, como ela cobra os exercícios. Você consegue realizar uma revisão, né, do que você estudou, do que você sabe e não sabe. Isso auxilia no quê? No seu foco, onde você deve estudar para aprimorar, quais são os pontos que você precisa dar uma revisada. É um diferencial. Então, nesse vídeo, né, para quem não tem muito acesso às provas, vou resolver questões de português, raciocínio lógico e informática. Dependendo do tempo que eu levo para corrigir as questões, eu posso dividir em um, dois ou três vídeos, tá? Então, vai ser uma série de vídeos. Por isso também, né, acompanhe o canal, deixe seu like, se inscreva. Isso contribui bastante para que eu continue fazendo vídeos, né? Vi que o pessoal está pedindo agora questão de Sabanca e resolvi fazer vários vídeos focados. Como temos aí o concurso de Florianópolis, processo seletivo também aí pela banca FURB, tivemos concurso de Nova Trento e temos outros previstos aí para essa banca. Vou focar então resolvendo várias questões dela. Qualquer dúvida, fico à disposição nos comentários, no Instagram, por e-mail, né? Estão aí disponíveis na descrição do vídeo. Então, bora lá focar na prova. Bora, pessoal. Hora de começar então a resolução. Lembrando então que iniciaremos por português. 4 ou 5 questões de fundamental, depois nível médio, depois superior e depois raciocínio lógico aí nessa mesma sequência. Informática. Então, bora lá para a primeira prova, a prova aqui do município de Pedrinho, ensino fundamental, tá? Foi cobrada ano passado. Olha só a questão. Associe, opa, o que é isso aqui? Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona palavra do texto à sua classificação a partir da tonicidade. Então, a partir da sílaba tônica, como podemos classificar cada uma dessas palavras aqui? Essa banca, ela tem um nível de questões baixo-médio em relação às outras, né? Eu diria assim, ela não é uma FGV, nem uma FCC, e ela é mais leve que a FEPESE. Pelo menos as questões de conhecimentos gerais, né? As questões de conhecimentos gerais, português, matemática, informática, que a gente vai fazer vídeo aqui juntos, elas são um nível um pouco mais baixo que a FEPESE e muito similar à IESES, eu diria assim, né? Não é à toa que eu observei que esse conteúdo de paroxítona, proparoxítona, oxítonas já caiu em nível fundamental e já caiu em nível superior, né? Não é uma questão que exige interpretação. É uma questão que exige que você saiba a regra, né? Então a regra você consegue aprender com maior facilidade, né? É claro que tem gente que prefere a interpretação de texto, mas as regras de português, né, quando você já sabe, são fáceis de matar as questões, né, de acertar as questões. Então bora lá, que mesmo que você esteja fazendo a prova do nível superior, para essa banca é interessante também que até você resolva essas, né? Porque elas dão bagagem, também podem ser possíveis conteúdos para a sua prova de ensino superior, beleza? Então bora lá. Essa primeira, ela quer a classificação quanto à sílaba tônica. Então, dessas palavras aqui, quais delas é mais forte? Por exemplo, a primeira, pesquisa. Eu acabo já falando com a sílaba tônica mais forte. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Qual que é a sílaba tônica, né? Pesquisa. Ela é uma paroxítona. O que é o mais forte? Pesquisa. E é claro, né? Não tem acento, tá, pessoal? Não é porque tem a sílaba tônica que tem, toda palavra tem uma sílaba que é mais forte, né? Que você fala mais forte. E paroxítona, terminada em A, não tem acento, né? Que a regra da paroxítona é basicamente, né? Como se fosse resumir. É tudo aquilo que não termina como as regras da oxítonas. Que a oxítonas é o quê? Aeoens, seus plurais também, né? Aquela musiquinha. Aeoens, seus plurais também. O A é uma regra da oxítona. Uma palavra paroxítona que termina numa regra da oxítona não é acentuada. Bom, a gente já sabe que é uma paroxítona.
Já sabemos que é uma paroxítona, então já dá para cortar a alternativa A e B, né? Já vamos cortar. Eu gosto de resolver a prova assim, tá? Toda prova de concurso, eu já sei uma certa, eu já corto as erradas. Então, às vezes, eu consigo acertar a questão com 3 alternativas, bem antes, porque você vai fazendo por lógica, vai cortando as que não são possíveis de estarem corretas, né? Que no caso aqui, ó, não tem como pesquisa ser proparoxítona, não tem. Não é pesquisa, é pesquisa. Então, ela é paroxítona, A e a B estão erradas. Vamos para a próxima. Alíquota. Alíquota. A alíquota do ICMS. A alíquota do imposto da Shein. A alíquota, eu já sei até que é acentuada, né? Vocês estão vendo que é acentuada. Toda palavra proparoxítona é acentuada, né? Então a gente já tem quase certeza que essa aqui, né, é acentuada até pela posição, né? Então está na terceira sílaba. Não é na última, né, que seria uma oxítona, não é na penúltima, que seria a paroxítona, é na terceira, que é a proparoxítona, então a antepenúltima. Então já sabemos que a regra da proparoxítona, toda ela, né, quando é a sílaba tônica, é acentuada. Então você já consegue matar que é a 2, né? Só você acertando que é a 2, alíquota, você já acerta a questão, olha. Porque aqui tá como se fosse 3. Tá como se fosse uma oxítona. Nada a ver, né, pessoal? Oxítona é quando a sílaba tônica é a última, né? Café, né? Nada a ver com alíquota. É outra regra. Então já daria de matar a questão só por essa aqui, ó. Já acertamos a questão. Viu? Tranquilaço. Só acertando as 2 primeiras, eu já poderia ir para a próxima, né? Então não ficaria perdendo tempo com essa questão. Mas até você poderia revisar, né? Até. Oxítona, né? Última sílaba. Exterior. O O é mais forte, tá, pessoal? A última sílaba é mais forte. China. China. É uma paroxítona. Ó, Levantamento. Paroxítona. E adesão é oxítona. Então, alternativa E. Beleza? Alguma dúvida, qualquer coisa, coloque aí nos comentários. Vamos lá, tá? Pensem sempre essa estratégia, né, de lógica e cortando as erradas. Você já vai fazendo com maior facilidade. É claro, né, que tudo é costume, né? Quanto mais tu resolve questão, mais tu estuda, melhor você fica para a prova. Beleza? Então bora lá para a próxima. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta entre parênteses a correta classe gramatical. Opa, aqui tá errado, eu acho. Ó, acho que aqui eu já acabei cortando aqui, deixa eu ajustar. Então vamos ver. Assinale a alternativa que apresenta a correta classe gramatical das palavras em negrito. Segundo o convênio, a alíquota é a menor. Numeral não é, né, pessoal? Não é 1, 2, 3. Não é um numeral. Aqui é um adjetivo, né? Não é nada a ver com um numeral. Entre todos os entrevistados. Não é um pronome, tá, pessoal? Isso aqui não é um pronome. Não é um pronome oblíquo, não é um pronome pessoal. É uma preposição, né? Entre todos os entrevistados que de alguma forma fizeram. Não é um pronome. O levantamento foi realizado por meio de contatos telefônicos. Telefônicos, ele é um substantivo? Não, né, pessoal? Ele está qualificando contatos. O levantamento foi realizado por meio de contatos telefônicos. Ele está qualificando contatos. Ele não é um substantivo. Então a C está errada. D. A tributação já havia sido. Havia sido, pessoal, é uma locução verbal anunciada no começo do mês. Essa aqui é a alternativa correta. Então, eu já vi essa questão também cair em nível superior da banca, mas pode cair em nível fundamental também. Então, estude muito bem essa parte classe gramatical, tá? Eu acho que a parte mais pesada que a banca cobra do ensino fundamental, nível médio, assim, no geral, é classe gramatical. Estude bem essa parte. E
a adesão a esse regime é espontânea pelas empresas que têm as mercadorias encaminhadas. Então aqui, pessoal, não é uma conjunção, tá? É o quê? Um verbo com acento aí diferencial, tá? A adesão que esse regime é espontânea pelas empresas que têm as mercadorias encaminhadas, tá? Não é uma conjunção, e sim é um verbo, ó, tem um acento diferencial, que nem o pode, que nem o tem, é um verbo. Então essa era a questão 2. É a questão mais difícil da prova aqui, tá? De nível fundamental do Dr. Pedrinho aí do município. O restante foram questões mais básicas, ó. Foram essas 3 questões que nós vamos resolver aqui de forma mais rápida. Essa era a questão que eu poderia dizer assim, um nível um pouco mais elevado da prova do nível fundamental. O restante era mais simples. Vamos para a próxima. No trecho, com a rápida derrubada da floresta para a obtenção da lenha. A palavra destacada está acentuada. Então, tu tem que estudar acentuação. Só que vai fazer a prova do nível fundamental, a acentuação é muito cobrada. E só que, né, rápida, a gente já sabe, né? É uma proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. Fechou? Tudo certo? Lembre, né? Você pode pausar o vídeo. E pausa agora aqui, eu vou parar. E resolve as questões antes de eu fazer, né? Se eu estou indo muito rápido, é só um teste, né? Eu vou fazendo testes conforme o pessoal vai pedindo. Antes eu deixava a questão, esperava um tempinho e ia resolvendo. E agora já passo e vou resolvendo. Quem quiser pode me pausar, né? Enquanto faz a questão. Questão 4 é um antônimo. O que é um antônimo, né? É um contrário. Não é um sinônimo, né? É uma palavra que tem o mesmo significado. É a palavra que tem o significado oposto. Então tem um sinônimo que é o mesmo significado. Eu quero sinônimo de... Vamos ver aqui de uma palavra aqui. Eu quero sinônimo de correto, certo. Sinônimo, mesmo sentido. Agora o antônimo é o contrário. Então um antônimo possível de justificadas. Essas questões tu consegue ver, né? Por exemplo, ó, efetivas, provadas, válidas. Tem o mesmo sentido, né? De falsas. E o E legítimas. Mesmo que tu não saiba, tu consegue ver que tem 4 palavras aqui, ó. Deixa eu colocar em azul, que tem o mesmo sentido. Efetivas, provadas, válidas, legítimas. Que é basicamente o mesmo sentido de justificadas. É o sinônimo. A única que é diferente é falsas, que vai ser a questão realmente que está correta, que é o antônimo. É o contrário de justificadas, são as falsas. É a única questão que tem mais sentido, né? O resto tem o mesmo significado. Poderíamos dizer, né, que no contexto do texto poderiam ser sinônimos e falsas seria o antônimo, o conceito contrário. E a questão 5 é uma questão que é interessante que você tenha aquelas noções de classificação das orações, né? Mas você pode acertar mesmo sem saber, né? Só ajustando, ó. Mesmo que justificadas, as intervenções geradas pela necessidade humana. A expressão destacada não pode ser substituída. Ó, então, a expressão mesmo que justificada, as intervenções geradas pela necessidade humana. Tá, vamos ler em... É que tem um textinho que eu não coloquei, né? Mesmo que justificada, as intervenções geradas pela necessidade humana. Beleza? A expressão destacada não pode. Ó, então, ela não pode ser substituída por quê? Sem alteração de sentido por. Olha só. Ainda que justificadas, as intervenções geradas. Parece que tem o mesmo sentido, né? Independente de justificada, as intervenções geradas. Apesar de justificadas, as intervenções geradas, embora justificadas. Essas 4, pessoal, elas são, tá? Elas representam a oração concessiva, tá? Elas têm o mesmo significado, elas podem substituir mesmo que, tá? Agora é diferente de uma vez que justificadas. Já muda o sentido, né?
uma vez que justificada as intervenções geradas pela necessidade humana. Então, a única errada aqui nesse sentido é a E, tá, pessoal? A E, ela muda o sentido. Uma vez que, se não me engano, é causal, né? É causal. Então, ó, mesmo que justificadas as intervenções geradas pela necessidade humana, ainda que justificadas, e ela dá o sentido de causa, né? Ela muda o sentido. Professor, então nesse caso eu teria que estudar a oração aditiva, concessiva, de conformidade. Sim, pessoal, você teria que estudar, tá? É uma questão que exige que você também estude as orações subordinadas, as orações adjetivas. Então, é uma prova um pouco mais difícil que a IESES. Ela, a banca IESES e um pouco mais abaixo que a nível FEPESE, mas exige que você tenha o conhecimento. Mas você consegue acertar, né? Mesmo sem estudando. Alterando sentido, o único que altera é pela alternativa E, tá? O restante mantém o mesmo sentido da frase. É claro que aqui eu também não tenho o texto que estava na prova, né? Mas o único que altera é uma vez que, tá bom? Acharam difícil? Não, eu não estou dizendo que é fácil, tá, pessoal? Não estou dizendo que é fácil, mas exige aí um pouco de estudo. Vamos para a próxima agora, as questões de nível médio. A prova de nível médio eu peguei lá de Jaguará, né? Jaraguá, eu acho. Acho que é Jaraguá. Depois eu até vou verificar aqui rapidinho, pessoal. Vamos olhar aqui, né? Só para eu não. Acho que é agente administrativo. URB. É Jaraguá, né? Eu que estou viajando aqui, né? Acho que foi de Jaraguá do Sul. Eu acho que é de Jaraguá, né? Vou até tirar isso aqui, porque que é isso? Jaraguá. Bom, Jaraguá, então. Depois eu vou colocar as provas na descrição, tá? Aqui no link do vídeo eu vou colocar as provas para vocês terem acesso completo. Eu não resolvi todas as questões, né? Que são 10 questões de cada conteúdo. Mas depois, se você tiver dúvida em alguma questão, não fique com vergonha. Pode encaminhar por e-mail, pode encaminhar aqui nos comentários, no Instagram. Eu fico à disposição para auxiliá-los aí nessa fase de estudo, beleza? Então bora ali resolver ensino médio. Ensino médio FURB. Analise para agente administrativo, tá? Analise o título do texto. Eu não coloquei o texto aqui, né, para a gente não perder muito tempo. Carros elétricos são realmente verdes? Assinale a alternativa que apresenta o mais adequado sinônimo. Ó, tanto no fundamental ou nível médio, eles gostam dessa palavra. São os sinônimos, né? E aí, sinônimo para verde. Vamos ver. Econômico. É o significado de verde aqui? Não é, né? Os carros elétricos são realmente econômicos? Não é o significado de verdes. São azuis? É outra cor? A gente sabe que verde tem um sentido para a palavra, né? Tem um sentido. Por que a gente diz que é verde? Porque ele é ambiental, né? Ele é preocupado com o meio ambiente. Então, nada a ver com azul, econômico. São realmente poluentes? Não, poluentes seria o contrário, né? Seria o antônimo. E viáveis? Não. A única correta é ecológico. Tranquila essa questão, né? Tranquila. Mesmo sem ter o texto, dá para resolver. Então, eles colocam uma outra questão de interpretação, de ajuste, de análise, tá? Tranquilo, né? Eles colocaram, acho que, 3, 4 questões sobre o texto nessa prova. Eu só trouxe uma, né? Porque o resto teria que ler o texto. Então, eu trouxe mais as questões de regra de português. E nessa prova teve interpretação, mas para não ficar muito tempo aqui lendo, né? Tendo que ler o texto para resolver, eu já coloquei direto as outras questões. Mas depois faça a prova completa, né? E qualquer dúvida fico à disposição.
Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância. Então, a concordância verbal nominal segundo a norma culta. Reparem que até já o Google, o Word, ele já dá que tem duas erradas, né? Ele até ajuda já aqui, né? Mas primeiro, ó, é indicado a pesquisa sobre os benefícios. Só que ficou meio estranho, né? É indicado a pesquisa. É indicada a pesquisa, tá? Indicado a pesquisa. É indicada a pesquisa sobre os benefícios dessa forma. Se a gente vê na leitura, a gente já consegue ver, né? É indicado a pesquisa. É indicada a pesquisa sobre os benefícios dessa forma de energia. Podem haver, né? Pode haver, né? Ó, pode haver. A gente já sabe com A, sentido de tempo. Ele concorda, ó. Pode haver outras formas de poluir. E é que nem faz anos, né? Ó, faz anos que as empresas têm investido em carro elétrico, então, aquela regra no sentido de tempo. Do a, do faz e das locuções, né? Locuções verbais. Então aqui é faz, tá errado também. E essa aqui é pode haver. Pode haver, no sentido com o a, e o faz anos que as empresas têm investido em carro elétrico. Então depois dê uma estudada, né? No verbo a e nos verbos das locuções com sentido de tempo, singular e plural. Dê uma estudada depois também, faça uma revisão. Se você não lembra, né? Poderá acontecer mais incentivos. E aqui não é poderá, né? Poderão acontecer mais incentivos às compras, né? O Word ele não detectou, né? Poderão acontecer mais incentivos, no sentido do futuro, tá? Poderão acontecer mais incentivo às compras de carro elétrico, tá? Então estava errado também a alternativa D. E a única correta é a E. Há vários meios de informação a respeito de fontes renováveis. Questão 2, alternativa E, tá? Questão 2, alternativa E. Quais anos que as empresas poderão acontecer e é indicada a pesquisa. Tudo certo? Dificinho? Faça uma revisão, hein, pessoal? Faça uma revisão de concordância verbal nominal. E eu vou deixar um link caso você queira assistir um vídeo interessante de revisão aí, resumo, né? Um resumo aí antes da prova, caso você tenha muitas dúvidas. A questão 3 de novo, olha só. Tanta prova no ensino fundamental e médio, cai a acentuação. Ensino superior também, eu vi numa prova, caiu também, né? Então você tem que estudar, tá? Dê uma estudada nessas regras, não é difícil, né? Rapidinho você grava a regra da oxítona, a, e, o, em, seus plurais também, para oxítonas. Quando a sílaba tônica, né, for a segunda e não terminar em a, e, o, ens, vai acento, né? Vai acento, mas lembrando, né, que a palavra pode ser paroxítona sem acento, né? Desde que não caia na regra de acentuação, ou oxítona sem acento, desde que não caia na regra de acentuação, né? Isso é importante você lembrar. Bom, segunda coluna de palavras. Primeira, ó, japonês. Onde está o acento? O acento ele facilita tu descobrir, né? Japonês. A oxítona terminada em a, e, o, ens. O en, né? O e e seus plurais também. Japonês é uma oxítona, né? Já poderia colocar aqui geração, emissão, são oxítonas. Aqui você já corta, né? A e a B, que não podem ser verdadeiras. E a E também não pode ser verdadeira, né? Ó, elétrico. Elétrico, já sabemos que é o quê? Uma proparoxítona. Elétrico. Proparoxítona. Veículo. Também, tá, pessoal? Proparoxítona. Petróleo. Também. Proparoxítona, tá? Então já sabemos o quê? Que a correta aqui vai 2 e aqui vai 3, então. A questão certa é a C. Reparem, né, que nas paroxítonas nenhuma delas foi acentuada. Nenhuma delas foi acentuada. E petróleo.
petróleo, veículo elétrico, carro, carro, paroxítona, terminado em O. O é regra de oxítona, não vai acento. Mobilidade, paroxítona. Energia, A. Energia, A. Energia, paroxítona. Energia, A. Paroxítona. Todas elas terminam em regras de oxítonas. Todas elas são não acentuadas. Paroxítonas que não são acentuadas, né? Porque não terminam na regra de oxítona. Beleza? Tudo certo? Então você consegue matar a questão fácil, né? Japonês termina no final, acentuada, oxítona. Japonês, geração, emissão, oxítonas. Carro, mobilidade, energia, paroxítonas. Fechou? Tudo certo? E a gente já sabe, né? Só tu olhar, as três aqui são acentuadas. A regra é que todas são acentuadas são as proparoxítonas, né? Então é bem fácil matar a questão. Bora para a próxima. Essa questão aqui também era do texto, né? Eu vi que essa prova ela tinha muita questão do texto, mas acabei tendo que trazer algumas, né, que trabalhavam com o texto. Vamos ver essa questão aqui. Vamos ver. A partir do texto. Os carros elétricos são verdes. Como a energia que eles usam para carregar suas baterias? Há uma metáfora. Pessoal, aqui não tem uma metáfora. Olha só, os carros elétricos são verdes. Como a energia que eles usam para carregar suas baterias, né? Bom, um ponto importante é que aqui não tem uma metáfora. Ele está fazendo apenas uma comparação, tá? E quando tem a palavra como, o geral ele indica que é uma comparação. É uma comparação, não é em si uma metáfora, né? Não tem essa figura de linguagem presente. É apenas uma comparação. Por isso que a 1 tá errada, né? Tá incorreta. Na 2, na sentença, os Estados Unidos são um país conhecido pelo uso dos carros que consomem muita gasolina, mas eles têm mudado essa característica. Aqui teríamos que analisar o texto, né? Assim como também o ideal era analisando o texto, né? Para ver que não é um sentido de metáfora. E aqui, a silepse é quando traz uma ideia que ela vem de fora do texto. Ela conecta com algo que não está dentro do texto. Então, essa informação aqui dos Estados Unidos não está no texto. Não tem essa informação. E quando a gente traz numa conversa, numa frase, num texto, uma ideia que não está relacionada com o texto, que vem de uma informação de fora, a gente chama isso de silepse, tá? Silepse. Então essa aqui, ela está correta, essa alternativa. Ela está correta. E 3, em dirigir carros à base de combustível fóssil não é amigável com o planeta. Há um eufemismo. Bom, aqui, tá, pessoal, no sentido do texto, ele suaviza, né? Não é amigável. Ele poderia falar, né? Dirigir carros à base de combustível fóssil causa efeitos no planeta. Tem um efeito negativo no planeta. Mas ele colocou uma palavra aí para diminuir, né? Diminuir o impacto. Dirigir carros à base de combustível fóssil não é amigável. E quando a gente tem, né, essa diminuição, essa suavização da informação, nós temos o eufemismo, né? Então é a 2 e a 3, a alternativa correta, tá? Tanto no eufemismo como a silepse na 2 e na 3, né? Na 2 e na 3. Mas o pessoal errou bastante, tá? Porque o como ele tem um sentido aqui de comparação. E tu analisando o texto, né? Na análise do texto dá para observar que não é uma metáfora, né? É apenas uma comparação, tá? Então a prova é um pouco mais difícil, né? Mas ela segue o mesmo padrão do fundamental, né? Ela só adiciona um pouco também de concordância verbal e nominal com maior frequência, tá? Essa é a ideia. E vamos agora para a prova de nível superior. E aí eu trouxe uma prova da Prefeitura de Blumenau. Temos agora também
o processo seletivo da FURB aberto, né, para professor, Blumenau também, e temos o concurso aí para professor de Floripa aberto. É claro que em breve teremos outros, né? Temos a expectativa dos cargos administrativos de Floripa, dentre outros aí dessa banca. Bora se preparar então. Nós temos aí 4, 5 questões e depois eu entro em raciocínio lógico, mas eu vou separar em outro vídeo, tá? Acho que esse vídeo já está bem longo. Vou separar e fazer outro vídeo com raciocínio lógico. Questão 1, então. Olha só, vamos lá. Eu já vi que a banca gosta dessa parte de verbos. Associa a segunda coluna à primeira, relacionando as formas verbais aos respectivos tempos nos quais eles se encontram. Tem gente que vê isso aqui e já pira, né? Tem que ficar gravando aquela tabela dos verbos. Calma, dá para acertar sem gravar, tá, pessoal? Só pelo sentido da palavra. Então, primeira, vende, estava, repetiram, agravará e foi. E tens que ligar se é pretérito imperfeito, presente, pretérito perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Vamos lá, tá, pessoal? Primeiro, vende. Ele vende. Ele vende arroz. Essa frase está no presente, né? Ela não está no passado. Eu vendi, ele vendeu, tu vendeu, nós vendemos. Ela não está. Ele vendia, ele venderá. Não está no passado, não tá no futuro, está no presente. Então, só por essa aqui eu já sei que é a 1. E só em saber que é 1 eu já acerta a questão, né? Então, olha, é tranquilo. Dá de acertar a questão sem nem saber o restante. Viu? Tem questão que tu consegue matar sem nem precisar imaginar se tu sabe o restante. Ou não. Já conseguiu acertar e matar toda a questão, né? Mas nós podemos fazer o restante, ó. A gente já sabe, ó. Estava. Vamos pegar agora, né? Eu dividiria. Eu sei que vão ter duas palavras do futuro. Estão vendo? Ó, futuro do presente e futuro do pretérito. E vão ter duas palavras no passado: pretérito imperfeito e pretérito perfeito. Só pelas palavras, ó, ele vende, beleza. Nós temos duas outras: estava e foi. O que que foi? Ele foi. Ele foi no mercado. Significa que a pessoa chegou e já foi, né? Ele foi. Esse é o pretérito perfeito. É um passado perfeito que já acabou. Ele foi no mercado. Ele foi, mas já voltou. Ele foi. Já acabou essa ação. Ele não está mais lá. Então, ele foi. Esse é o pretérito perfeito, que ele acaba. O pretérito perfeito é o estava, tá, pessoal? Ó, ele estava. Ele estava no mercado. Não indica que a ação terminou, né? É diferente de ele foi. Então, ó, 2, 1, 5. 2, 1, 5. E aí depois você analisa o futuro do presente e o futuro do pretérito, ó. O que é o pretérito? É o futuro do passado, né? Ó, e olha, eles repetiriam a prova. Esse é um futuro, né, que tem relação com o passado. Diferente de agravará. Isso agravará, né, a situação. Esse é o futuro do presente. Tem relação com o presente, né? Enquanto isso aqui tem relação com o passado. Então, ó, era uma questão fácil que dava de matar só pelo primeiro verbo, o verbo do presente. Então a banca ela não tem tantas pegadinhas assim, né? Talvez no concurso de Floripa, como tenha muitos candidatos, eles façam uma pegadinha a mais ou outra, né? Mas dá de matar várias questões pela lógica. Várias e várias questões pela lógica, tá? Isso eu garanto para vocês aí que o ponto principal de estudo tem que ser o conhecimento específico, mas é importante conhecer a prova, né? Conhecer o que ela mais cobra e estudar também os conhecimentos gerais para acertar as questões. Beleza?
No trecho, a questão 2. No trecho, Putin piorou a situação de todos eles, como a das famílias de baixa renda em qualquer país. O pronome demonstrativo a retoma qual palavra? Putin piorou a situação de todos eles. Então ele vai retomar o quê? Ele vai retomar baixa renda? Como uma das famílias de baixa renda? Insegurança alimentar? É que na realidade tinha um texto, tá, pessoal? Mas ele só pediu análise aqui dessa frase. Ele está retomando família como a das famílias de baixa renda. E analisar, Putin piorou a situação de todos eles, como a situação das famílias de baixa renda. Ele está retomando o A, né, pessoal? Ele está retomando situação. Ele está retomando a palavra anterior, ó, que veio da frase de antes. Então, esse pronome ele está substituindo e retomando a palavra situação. Putin piorou a situação de todos eles, como a situação, né, das famílias de baixa renda em qualquer país. Alternativa A. Bora para 3. Ó, questão tranquila também. Considere a seguinte frase: a carestia então ataca a mesa do cidadão. Aqui você tem que ter um conhecimento de vocabulário. Ó, assinale a alternativa que aponta corretamente o vocábulo mais adequado para substituir o termo carestia. De novo, você pode acertar, tá? Você consegue acertar até por lógica. Hipossuficiência, riqueza, empobrecimento, pecúlio, né? A carestia, tá? É quando temos aí um aumento do preço. O aumento do preço. Ó, o encarecimento é o sentido de encarecimento. É claro que aqui não tem o texto, tá, pessoal? Não trouxe o texto, mas, né, quem conhece o sentido da palavra já conseguiria acertar. Encarecimento. Ficaria estranho a riqueza. A riqueza então ataca a mesa do cidadão? Não, né, pessoal? A hipossuficiência. O problema das pessoas serem hipossuficientes não tem relação, né? Empobrecimento não é o sentido da palavra, tá? Empobrecimento. Dependendo do contexto, até poderia ser, né? Mas não é o contexto da palavra. E pecúlio também não. Então, a única correta, e é o sentido dessa palavra, carestia, encarecimento, né? Nesse sentido. E questão 4, essa questão é a questão do. Essa questão também é uma questão do texto, tá, pessoal? Eles se baseiam muito em textos. Eu até vou deixar a prova aqui para quem quiser depois assistir, tá? Desculpa, quiser depois fazer. E qualquer dúvida fica à disposição. O pronome demonstrativo esse na sentença para. Vocês viram que eles gostam de pronomes, né? E analisar qual é a palavra que ele está retomando. Já viram isso, né? Prova de ensino superior tem grande chance de cair. O pronome demonstrativo esse na sentença para quem já passou desse ponto, a fome se agravará. Ele retoma a seguinte informação. Isso aqui tinha que ler o texto. Depois eu vou procurar, tá, pessoal? Vou procurar o texto aqui, porque senão fica difícil a gente fazer a questão, né? Vamos ver se eu acho aqui. É a prova FURB. FURB Ensino Superior. Deixa eu pegar a prova aqui rapidinho. FURB Ensino Superior. Não é essa prova aqui. Vou procurar pelo PCI concursos aqui, ó. Vamos pegar pelo PCI concurso. Blumenau. Vamos ver se é a mesma prova de administrador. Ó, agravará. Ó. Vamos ver aqui a prova. Reparem que eles usaram quase todas as questões com base no texto, né?
Vamos ver esse. Não há como escapar da inflação dos alimentos. E se a renda da família baixar, ela reduz o consumo e se aproxima. Ah, tá aqui, ó. Ó, não há como escapar da inflação dos alimentos. E se a renda da família for, deixa eu aproximar aqui, né? Acho que para facilitar. Não há como escapar da inflação dos alimentos. E se a renda da família for baixa, ela reduz o consumo e se aproxima do limiar da fome. Para quem já passou desse ponto, a fome se agravará. Não há como escapar da inflação dos alimentos. E se a renda da família for baixa, ela reduz o consumo e se aproxima do limiar da fome. Para quem já passou desse ponto, que ponto? O limiar da fome, a fome se agravará. Então, vamos ver ali a pergunta. Lá pergunta. O pronome demonstrativo esse na sentença, para quem já passou desse ponto, a fome se agravará. Retoma a seguinte informação: consumo, inflação de alimentos ou limiar da fome. A palavra fome ou a informação de que não dá para escapar da inflação. Aqui ele trouxe toda a frase, né? Sem sentido. Na minha visão, né? É a C, limiar da fome. Se eu não me engano, também é o gabarito. Vou conferir já aqui. Ó. Não há como escapar da inflação dos alimentos. E se a renda da família for baixa, ela reduz o consumo e se aproxima do limiar da fome. Para quem já passou desse ponto, a fome se agravará, né? É no sentido que quem já passou do limiar da fome, né? No sentido correto da questão. Então nós temos aí outras questões, ó, nesse exercício também, que são aí voltadas para o texto. E temos outras não, né? E temos outras não, de reescrever a frase. Será que eu resolvo mais alguma? Não, eu vou deixar para a próxima, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui a prova, o link, tá? E caso fique com alguma dúvida, eu vou fazer um outro vídeo fazendo o restante das questões dessa prova, né? Escrever a frase, mesmo sentido. Aqui tá feita, tá feita. Ah, essa aqui também. Daí a necessidade do país manter uma rede global de relacionamento capaz de resistir a choques. O termo exerce a função de objeto indireto, né? Então, objeto indireto, alternativa D. Depois eu posso resolver todas as questões com vocês também, né? Caso fique com alguma dúvida. Vou agora, né, que eu tinha preparado, continuar com questão de raciocínio lógico, tá? Raciocínio lógico, depois de informática. Acompanhe meus vídeos aqui que vão ser postados durante a semana. E caso queira, eu resolvo o restante das provas de português e outras questões, né? Assim como vocês forem pedindo, beleza? Bons estudos, foquem para a prova, vai dar certo, não percam a fé, né? O segredo de quem é aprovado é que nunca desistiu e continua fazendo prova. Uma hora vem sua aprovação, né? É difícil vir no primeiro concurso, no segundo, mas com o tempo vem, tá, pessoal? Então, foco, bons estudos e uma excelente semana. Um forte abraço a todos e até a próxima.